Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Trasmac e vamos aqui apresentar então um dispositivo amplamente utilizado nos QTAs, quadro de transferência automática. E aqui é um dispositivo elétrico, o relé falta de fase. Vamos lá? Bom, eu estou com dois modelos aqui para a gente enfatizar o funcionamento deles. Esses modelos aqui, eles podem ter as suas variâncias, né? O que varia de um relé falta de fase para outro? Por exemplo, você pode especificar ele pela tensão. Ele pode ter um range, né? Uma faixa que ele aceita, pode ser ampla. Por exemplo, eu posso ter um falta de fase que monitora tanto de 220 até 440 volts. É o mesmo falta de fase, mas ele tem um range grande de monitoramento. Porque se faltar uma fase dentro dessa faixa, ele vai aceitar e vai acionar o seu dispositivo, que eu vou falar aqui como que vai ser, né? Então, e nós temos os específicos. Quais são os específicos? Eu vou ter ali, por exemplo, o próprio 220, que é o que normalmente a Trasmac utiliza. Ela não usa esse range amplo, né? Então ela vai utilizar, se for 220 o quadro, vai utilizar um relé falta de fase 220. Se for 380, vai utilizar um 380. Quando eu tenho falta de fase no meu sistema, quando está envolvido esse dispositivo, nós temos que nos preocupar com essa tensão. Então, por exemplo, se nós temos um QTA em 220, eu tenho que tomar cuidado para ver se o falta de fase é 220. Em 380, eu vou utilizar então falta de fase em 380. Aqui temos que tomar um cuidado para, se alterarmos a tensão do sistema, ou seja, muitas vezes uma USCA, a unidade de supervisão de corrente alternada, ela aceita qualquer tensão, porque ela faz o monitoramento, ela faz a leitura, monitora e coloca na tela. Ali tranquilo, para ela, independente da tensão, se você mudar, não há problema. Agora, por exemplo, um dispositivo contator, você tem que tomar cuidado ao trocar essa tensão, porque o contator, você fez todo o acionamento dele, por exemplo, em 220, porque você está com uma bobina do contator em 220. Só que se você mudar o sistema para um 380, por exemplo, a minha bobina, ou seja, eu tenho que garantir que meu sistema mude também essa bobina, né? Ou seja, eu tenho que garantir que eu faça alguma alteração nessa parte de acionamento para que aceite agora numa tensão diferente. O falta de fase é assim também. O falta de fase ele vai variar também para alguns modelos que ele pega inclusive a sequência de fase. Então, por exemplo, a gente tem, as fases elas são defasadas de 120 graus. E o falta de fase que eu estou falando aqui também, ele é trifásico. Então, por exemplo, ela é defasada de 120 graus. Ela tem uma sequência, R, S, T. Então, ou por exemplo, L1, L2, L3. Há uma sequência que faz esse 120 defasada uma da outra. Se você trocar essa sequência, ele acusa uma falha. Para que é importante, por exemplo, um relé falta de fase que tem a sequência de fase? Por exemplo, para acionamento de motor elétrico. Ele tem que obrigatoriamente ter aquela sequência de fase. Se você inverter, você poderia prejudicar um motor elétrico que está acoplado, né, em alguma aplicação. Então, a sequência de fase não deixa o sistema atuar, ou seja, ele não atua adiante, né? Ele não aciona, por exemplo, a bobina de um contator, ele protege porque ele viu que a sequência de fase está errada. Então, basicamente, então, são esses pontos aí. A gente tem que ver a tensão dele, tem que ver se ele tem sequência de fase. No caso, ele é trifásico, eu tenho que ter as três fases presentes, e aí não dá para a gente burlar ele, né? Como seria burlar ele? Por exemplo, eu tenho um sistema bifásico, e aí eu vou colocar duas fases igual. Ele vai perceber. O relé falta de fase é utilizado em sistema trifásico, e aqui estamos falando do trifásico, né? Tem até relé falta de fase bifásico, mas aqui estamos falando do trifásico. Então ele tem que ter as três fases, você não consegue burlar esse dispositivo, né? Colocando duas fases repetidas, por exemplo. Bom, e eu vou ter vários modelos. Normalmente ele vem com um parafuso aqui, que é para você alterar a sensibilidade. É possível também ele ser mais sensível a uma oscilação ou não. E aí ele identifica como falta ou não de fase, alterando esse parafuso. Nós vamos ter, por exemplo, normalmente nesses falta de fase eles têm dois LEDs. Um LED dele, que seria esse LED de cima aqui, por exemplo, significa que esse falta de fase está recebendo as tensões nele. Só isso.
Esse verde aqui significa que ele está, ou seja, aqui o verde, né, e aqui, significa que ele está mandando, ele está acionado, ou seja, o relé dele internamente, por isso que chama relé falta de fase, né? O relé dele está acionado e ele está acionando do comum para o NA. Então ele aciona um relé, ele é um dispositivo relé. Então é como se assim, as três fases dele é como se fosse o acionamento de uma bobina. Ele identifica as três fases, tem as três fases? Tem. Ele fecha um contato de um relé. Não tem as três fases, ele pega o comum e comuta para, fica no NF. Fica comum e NF, acionado. Por quê? Normalmente fechado. Por enquanto ele não recebeu as três fases ainda. E aquele que monitora a sequência de fase, ele vai olhar se a sequência de fase está em ordem ainda, para só depois ele comutar do comum para o NA. Esses são pontos bastante importantes desse falta de fase. Bom, eu estou com falta de fase aqui que não monitora o neutro. E estou com falta de fase que monitora o neutro. Como que a gente faz aqui para monitorar também a falta de neutro? Ele tem 3 pinos a mais que esse aqui, que esse modelo. Ele tem aqui, por exemplo, A, B e N. O que significa, se eu for monitorar o neutro, eu tenho que fazer um jumper entre o A e B. Então, nós pegamos um fiozinho e conectamos do A para o B. Fazendo isso, ele monitora também o neutro. Esse caso aqui não monitora neutro, ele monitora somente as 3 fases, né? Que é o que o pessoal chama aí de fase. Quando falamos fase, não é neutro, né? Às vezes o pessoal usa no mercado e fala assim, por exemplo, é o positivo e negativo. No caso de tensão AC, não utilizamos esse termo, né? O correto é falar o fase e o neutro, né? Então, esse aqui nós vamos ter as 3 fases entrando aqui, ó. Inclusive está com os nomes R, S e T. Elas entram aqui em cima, nesse modelo. A Strasmark usa os 2 modelos e de outros fabricantes também. Nós utilizamos basicamente esses 2 modelos para os nossos QTAs. Então aqui, RST, entra aqui as 3 fases. No caso aqui, ele pode ser um 110 ou um 220. Por exemplo, esse aqui ele está falando que é 220. Não posso conectar aqui, por exemplo, nas 3 fases dele, 380 volts. Se colocarmos 380, nós queimamos, danificamos o relé falta de fase. Então a gente coloca as 3 fases aqui. Esse aqui é um pouco diferente. As 3 fases estão aqui, ó. L1, L2 e L3. Então olha só, as 3 fases tem que pôr aqui. L1, L2 e L3 aqui embaixo. Perceberam? A diferença desse aqui, RST. É a mesma coisa, é só nomenclatura. Mas as fases entram por aqui. E aí nós vamos ter esse aqui, ele é o entendimento dele, conseguimos ver com uma facilidade quando o pessoal que está acostumado com comum, NA, NF. O que acontece aqui? Ele tem um pino comum aqui no meio, esse é o pino comum. Quando eu estou com as 3 fases presentes, corretas, dentro da sensibilidade que eu ajustei, nós vamos ver que ele vai fechar para o NA. Ele pega o comum, ou seja, eu posso entrar com uma fase aqui, por exemplo. Eu quero acionar, por exemplo, a bobina de um contator. Eu quero garantir que um contator vai ser acionado para acionar um motor elétrico se a sequência de fase, por exemplo, estiver correta e se tiver as 3 fases presentes corretas. Como fazemos então? Ele vai pegar aqui, eu coloco uma fase, por exemplo, poderia ser a fase 2 aqui no comum, e o NA, ele vai acionar a bobina do contator. Pronto, já estou protegendo o sistema na parte de comando. Veja bem, eu tenho parte de potência e parte de comando. O relé falta de fase ele é inserido numa parte de comando. Por quê? Porque ele vai acionar a bobina de um contator, que é parte de comando, circuito de comando, não é um circuito de potência. Então a gente vem aqui com uma fase 2, a fase 1, por exemplo, eu já posso estar lá no contator com a fase 1 diretamente ali, e posso acionar, por exemplo, a fase 2 aqui. Se eu estou com todas as 3 fases, ele fecha a fase 2 que entrou no comum, vai fechar aqui para o NA e vou acionar esse contator. Bom, aqui nós vamos ter esse outro modelo. Esse outro modelo a gente vai ter um pouco diferente a nomenclatura. Aqui, por exemplo, teria o 15 como comum. Isso também é um padrão, tá? Os relés falta de fase utilizam também essa nomenclatura. 15, 16 e 18. O 15, ele é o comum. O 16 é o NF e o 18 é o NA.
Então, ele vem até com umas figurinhas aqui mostrando isso, tá? Você pode olhar nele aqui. É que se ele tiver acoplado lá no quadro, às vezes você não consegue ler, né, essa figura. Tanto esse quanto esse, tem uma figura aqui até explicando isso aí. Mas então, o que a gente faz? Quando eu estou com as fases L1, L2 e L3 presente, e estamos com a sequência de fase em ordem, ele vai pegar e comutar. A fase que entrou aqui no 15, ele vai comutar para o 18, que está aqui embaixo, ó. O 18. É o pino do meio aqui, nessa parte de baixo. E quando eu não tenho essas três fases presentes, ou seja, eu não estou com o meu sistema em ordem, né? Aí ele vai comutar para o 16. Então, o comum, a fase que entrou aqui, vai estar saindo no 16. Então, por exemplo, eu posso ter aqui nessa nomenclatura o comum NA-NF e posso ter também o comum equivalente nesse dispositivo é o nosso 15. O NF equivalente nesse dispositivo é o pino 16. E o NA equivalente nesse dispositivo é o pino 18. Então tá aí, apresentamos de maneira bem prática e direta, né, até dois fabricantes diferentes, como que funciona o relé falta de fase, amplamente utilizado nos QTAs e como um acessório também para a USCA, Unidade de Supervisão de Corrente Alternada, também pode ser utilizado. Espero que tenha sido claro aqui. Qualquer dúvida, deixem comentários, né? Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal. Strasmac, energia a seu comando, muito obrigado.